Oi pessoal, então, hoje eu vim trazer dicas pra vocês, 12 dicas pra vocês arrasarem na redação do Enem e tirarem de 900 a 1000. Então, vem comigo pra gente saber mais coisas sobre isso. São dicas importantíssimas e que se você seguir, você não tem como tirar menos de 900 na sua redação. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, se é a primeira vez que vê um vídeo por aqui. Ativa esse sininho de notificação pra você não ficar de fora e não perder sempre que a gente posta o vídeo. Me segue lá nas minhas redes sociais, tá? Meu Instagram e no Instagram do projeto, para que você possa interagir, né? Tem vários conteúdos lá também super legais. Aqui no link na descrição também tem um grupo do Telegram de redação, onde a gente debate muito, traz várias dicas, corrige redação semanalmente, então você também não pode ficar de fora. Curte muito esse vídeo e compartilha para todos os seus amigos, para a gente compartilhar conhecimento para o Enem, conhecimento gratuito, tá? E com a linguagem de aluno para aluno, acessível. Então, vem comigo! Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, que eu repito em vários vídeos, tá? Sempre repito. Você tem que ser um bom pensador crítico. Então, na sua redação, você tem que fazer um pensamento crítico, não óbvio e não superficial. Como assim, Ana? Como eu tiro mais de 900? Ah, eu já ouvi falar que eu preciso ser de esquerda, que eu preciso militar na redação. Gente, não é isso. Se vocês associam argumentação baseada em fatos com esquerda, então tem alguma coisa aí errada. Mas essa não é a questão. Você tem que olhar um problema social, pensar criticamente quais são as raízes desse problema, buscar em coisas à sua volta o que gera esse problema. E não pode ser uma coisa óbvia. Uma coisa óbvia, para que eu vou ter que convencer meu leitor? Lembra que a redação é um convencimento. Para que eu vou ter que convencer se é uma coisa óbvia? Né? Não tem pra quê convencer ninguém. Então, eu tenho que pegar uma coisa que não seja tão óbvio, né? Pensar, poxa, isso causa esse problema, né? Eu tenho que pensar uma coisa não tão óbvia e eu não posso ser superficial. Eu tenho que mostrar como eu cheguei daquilo, né? Daquela coisa que eu peguei, daquele problema social, para a questão do tema. Então, como é que eu cheguei nessa conclusão? Então, essa é a primeira dica, ela é essencial, tá? É a mais importante. Segunda dica, traga repertórios que você domina. Pelo amor de Deus, não vão trazer citações difíceis, né? Livros difíceis que vocês decoraram e que muitas vezes vocês não sabem encaixar no tema. Traga uma música que você gosta, um filme que você assistiu, um personagem que você gosta de uma série que você ama. Se você trouxer uma coisa que você domina, você vai saber falar sobre ela e vai falar muito melhor. Outra coisa, crie seu projeto de texto, isso é muito importante, antes de iniciar a sua redação. E uma dica valiosa dentro dessa dica, tá? Ainda, eu, pelo menos, quando eu sempre fui fazer redação, eu primeiro penso, esse é o tema. Quais são os repertórios que eu lembro, tá? Repertórios que eu lembro que encaixam nesse tema. E aí eu faço no meu projeto de texto. Eu tenho que ter um repertório para o contexto, um repertório para cada argumento, basicamente, né? Pelo menos, tá? É o que a gente recomenda. E aí eu penso dentro desses 3 repertórios que eu me lembro. Qual argumento eu posso tirar dele, tá? Eu faço o caminho inverso. Não pensa no argumento depois do repertório, porque aí você não lembra no repertório para aquele argumento, e aí? Pensa no repertório que você tem, daí você tira o seu argumento. Outra dica valiosa, esse projeto de texto você tem que fazer antes de começar a escrever, mas você tem que deixar ele claro para o corretor. Isso aí é um dos pontos de correção, gente. Projeto de texto claro, então lá na sua introdução, mostre qual é a sua tese, quais são os seus argumentos, como é que você vai falar sobre isso. Deixe ele, assim, com os olhos abertos para o projeto que você fez. Mostre que você fez projeto de texto. Gente, olha só, não traz vários repertórios diferentes, enche a redação de repertório e não relaciona eles. Você não pode trazer 3 repertórios aleatórios, você tem que trazer repertórios que se complementem, que remetam um ao outro. Então, você vai trazer um repertório lá no contexto, tá? Que é o eixo central da sua redação, você vai falar dentro dele. Tanto que depois da conclusão você deve retomar ele. E os outros 2, eles têm que complementar esse repertório central. E olha só, fala menos coisa, tá? Traz menos informação e fala melhor sobre cada coisa que você traz. Ou seja, no lugar de você colocar vários repertórios, que seu texto vai ficar muito expositivo, colocar um repertório e um exemplo, que eu gosto muito de colocar um repertório e um exemplo em cada argumento. Então, tá lá, traz seu tópico frasal, que é o seu argumento.
Aí você vai trazer um repertório que prova que aquilo é verdade. Depois você traz um exemplo daquilo e você traz sua conclusão. Então, o mais importante é você mostrar como aquele seu repertório prova o seu argumento e como esse argumento prova a tese. Você tem que mostrar essa relação. Então, se você jogar repertório demais, você não vai ter espaço para trabalhar tudo isso. Outra dica: deixa sua tese, tá, muito evidente para o leitor, tá, para o corretor, lá na sua introdução. O que é tese? Tese é uma frase que você vai fazer um texto inteiro, a sua redação, para provar que ela é verdade. Gente, olha como ela é importante. A sua redação inteira é para provar que essa tese é verdade. Então, você vai dizer uma frase lá na sua introdução e você vai provar que ela é verdade. Então, lembre que os argumentos são para provar que essa tese é verdade. Outra dica: não deixa nada implícito na redação, tudo explícito. Ah, mas eu não vou falar isso porque eu vou gastar espaço e isso já é óbvio. Não, nada é óbvio. Você tem que partir do pressuposto que o seu leitor não sabe de nada, tá? Ele é totalmente burro sobre aquele tema. Então, você vai ter que mostrar. Não adianta eu falar, isso causa isso. Não, eu tenho que mostrar, isso causa isso. E tenho que mostrar o caminho, né? Como isso causa isso? Não, você não pode só falar, você tem que me provar, você tem que me mostrar por um exemplo, você tem que me mostrar por uma relação. Uma coisa também que eu tenho pra dizer pra vocês, que pego muito das redações que me mandam lá no grupo: não exagere nas palavras rebuscadas, gente. Tudo bem, é legal usar umas palavras rebuscadas no meio do texto para mostrar que você tem conhecimento, né? Que você conhece outras coisas. Eu uso outro sim, destarte, principalmente, às vezes, em algumas construções. Mas o pessoal exagera. Tem um texto que eu leio assim, que eu fico tipo, poxa, caramba, que texto horrível de ler. Eu, corrigindo, eu olho. E eu não tenho vontade de ler a redação, eu quero terminar. Às vezes eu tenho que voltar várias vezes para entender o que a pessoa falou. Porque não é só palavras rebuscadas, são estruturas sintáticas muito complexas junto com as palavras rebuscadas. Então, eu volto várias vezes e eu fico irritada. O corretor fica irritado. Então, seu texto tem que ser fluido, bom de ler. E isso não impede que você use algumas palavras rebuscadas. Mas não é usar palavras rebuscadas que vai provar que você tem um bom domínio da norma culta. Ter um bom domínio da norma culta, não errar, não ter desvio gramatical nem sintático. Né? Se você fizer isso, você tira 200 da competência 1. Você não precisa de palavras rebuscadas, não tá lá no manual do corretor nada sobre isso. Essa eu acho que é uma das dicas mais valiosas desse vídeo, tá? Falei isso várias vezes já pro pessoal lá do grupo. Como você erra menos na gramática, tá? A gente sabe que a competência 1 é mais difícil. Até pessoas que são professores de português geralmente não fecham essa competência. Então, como você evita errar, tá? Eu sempre faço isso. Eu vou escrever uma coisa, tá? Se eu fico em dúvida se tem uma vírgula ali, ou se aquela palavra se escreve daquele jeito, ou se aquela construção sintática tá correta, se eu não tenho certeza, eu não escrevo. Ah, eu vou deixar de escrever aquele pensamento? Não, escreve de outro jeito. Sempre tem outra forma de escrever a mesma coisa. Tenha certeza. Outra palavra, outra ordem dos elementos sintáticos. Então, sempre tem outro jeito de escrever a mesma coisa. Vá na sua segurança para você não perder pontos. Competência 1, para você tirar 200, só admite 2 desvios gramaticais. Olha só, naquele tanto de palavra que tem na redação. Então, não dá sorte pro azar. Uma coisa também que ajuda você não errar tanto, principalmente nas vírgulas, são períodos curtos. Gente, um período, olha só. Eu sei que vocês talvez não entendam muito o que é um período, uma construção sintática. Um período é o que vai de um ponto ao outro, tá? Num período você tem que ter sujeito, verbo, pelo menos, tá? Isso aqui é obrigatório. E aí você pode ter um complemento, tá? 1 ou 2 complementos no máximo. Então o período tem que ter 2, 3 linhas no máximo, gente. O pessoal faz período de 4, 5, 6 linhas, às vezes faz um parágrafo inteiro com período só. Não pode. Você vai sair botando um monte de vírgula. O texto fica pouco fluido, às vezes fica confuso e ainda fica fraco em recursos coesivos e ainda te faz errar nas vírgulas. Então, que vantagem tem nisso? Então, sempre coloca um ponto e começa um novo período. Então, assim, faz períodos curtos, tá? Ah, mas aí eu vou ter que ficar repetindo, por exemplo, o sujeito. Porque também tem gente que faz períodos curtos, bota um ponto e continua com uma coisa, tipo, continua a ideia anterior sem colocar de novo um sujeito, um verbo. Você tem que usar recursos coesivos para retomar, né? Então, você vem falando uma coisa, coloca um ponto, e aí você vai falar outra coisa, tem que trazer o sujeito de novo, mesmo que seja o mesmo. Você traz recursos coesivos, né? Essa, ela,
tem que fazer isso, gente. Outra dica é conectivo sempre, gente. Colocou um ponto, iniciou um novo período, coloca um conectivo, um operador argumentativo. Não importa, se você fizer isso, você não vai errar. Ah, e como eu faço isso? Gente, tem conectivo que cabe em qualquer lugar, gente. Nesse contexto, nessa perspectiva, nesse viés, nesse sentido, sob esse viés, dessa forma, desse modo, dessa maneira, destarte, dessarte, outro sim de mesmo modo, de maneira análoga, analogamente, todavia, contudo, no entanto, por conseguinte, por consequência, consequentemente. Gente, posso repetir aqui vários para vocês. Tem muito conectivo, então assim, gasta. Todo ponto que você colocar, coloca um conectivo. Você não vai perder na competência 4, vai te ajudar com as vírgulas, tá? Mas lembra, começa um período, coloca o conectivo e coloca de novo, sujeito, verbo e complemento. Se for o mesmo sujeito, retoma, né, com um elemento, um pronome relativo, tá bom? E a última dica que eu dou a vocês é: escrevam pequeno e use todas as linhas. Como assim? Gente, é muito pouco 30 linhas para você argumentar. Eu tô falando sério. É muito pouco. Então, assim, todas as pessoas que tiram 1000, vocês podem ver, escreve muito. Então, escreve pequeno junto. Usa todas as linhas possíveis. Porque se já é difícil escrever em 30 linhas uma redação 1900 mais, imagine em poucas linhas. Então, eu acho que se vocês seguirem essas linhas de raciocínio que eu trouxe pra vocês, essas dicas, vocês já estão num caminho, assim, do 900 pra cima, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem. Assiste outros vídeos aqui, a gente tem vídeo sobre estrutura, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente tem vídeo sobre temas, discussão, trazendo repertórios, tá? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!